A gente comentar um pouquinho a respeito dos números da pesquisa Datafolha para o governo do estado de São Paulo, que foram divulgados ontem, certo? Já temos o nosso Guga Noblat de volta, Vini? Temos aí? O Guguinha está restabelecido? Você me ouve, Guga? Vamos lá, querido, por favor, uma análise sua aí referente a esses números da pesquisa. A gente vê um cenário com Márcio França e um cenário sem Márcio França. E aí? O que mostra o cenário sem Márcio França é que o Haddad ele acaba abrindo uma grande vantagem. Ele fica 20 pontos à frente do segundo colocado e o Rodrigo Garcia consegue subir também. O Haddad ganha 6 pontos, o Rodrigo Garcia ganha 3 e o Tarcísio apenas 1 com a saída do França. Isso indica que as pesquisas que mostravam que mais ou menos 40% dos eleitores do França aprovam o Bolsonaro e não irão para o Haddad estavam certas, né? De fato, o Haddad ele vai conseguir mais ou menos a metade dos eleitores do França se essas pesquisas estiverem corretas. Ô Guga, agora, então Haddad, seria só para entender, pensando na lógica do PT, seria interessante então que o Márcio França não fosse candidato? É isso? Olha, o França ainda tenta argumentar que tem uma rejeição muito menor do que a do Haddad. O Haddad tem 35% de rejeição, o França tem 16%, o Tarcísio e o Rodrigo têm 13%. Tentando jogar com esse índice, o França tenta ainda se colocar como candidato, mas a gente sabe que ele vai sair, especialmente depois da desistência do Datena. Um dos empecilhos para o França sair candidato ao Senado era que ele não queria disputar contra o Datena. Agora que não tem Datena, ficou mais aberto o caminho para ele. Então ele vai ser candidato ao Senado e, claro, o PSB ainda precisa costurar algumas outras amarras com o PT em outros estados, como no Rio de Janeiro. Se o PT deixar o PSB ter candidato a governador e ao Senado no Rio, por exemplo, isso pode facilitar a costura. Sim. Agora, Guga, só um minuto, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 10 horas e 47 minutos. Para vocês que estão chegando agora e nos acompanhando, a gente está repercutindo um pouco dos números da pesquisa Datafolha de ontem para o governo do estado de São Paulo. Por favor, para concluir, Guga. Só para concluir, esses números, um outro número muito interessante dessa pesquisa, que só saiu hoje, inclusive, do Datafolha, é a rejeição dos padrinhos políticos. O Bolsonaro, 64% dos eleitores paulistanos dizem que não votariam em um candidato apoiado pelo Bolsonaro. É gigantesco esse número. É um número muito ruim para o Tarcísio. E o Tarcísio, os votos dele, 18% dos homens em São Paulo, do estado de São Paulo, dizem que votarão nele, que votam nele, só 8% das mulheres. Então, está migrando para ele mais ou menos aquele eleitorado do Bolsonaro e a rejeição também deve migrar, o que é muito ruim para ele. Já do lado do ex-presidente Lula, 51 dizem que não votarão num candidato apoiado pelo Lula. Esse é outro índice muito ruim para o Tarcísio, além, claro, de perder o Datena, que seria aquele nome que ajudaria ele a se consolidar no interior. Agora ele perdeu o Datena também. Muito bem, vamos concentrar só na questão do Datafolha, porque Datena a gente fala daqui a pouquinho. Paulo, sua vez. Falar de Datafolha? Normalmente a gente deixa a parte de ficção e entretenimento para o final do programa. Então, tô estranhando. Datafolha, para mim, é obra de ficção. Maravilhoso. Não, eu tô falando sério. A gente tem que ser realista, gente. Porque, assim, Datafolha é do Grupo Folha de São Paulo. O Grupo Folha de São Paulo tem um propósito. Destruir o Bolsonaro. É um propósito. Mesmo o grupo do UOL. É o grupo que a página O Congresso em Foco essa semana a gente comentou no programa, quando a gente estava falando da pauta do Piquet, apoiador de Bolsonaro, bolsonarista, vírgula. Todas as matérias, todos os focos são sempre no Bolsonaro. Aí esse instituto, olha os colunistas, olha o teor do Jornal do Folha de São Paulo, do UOL, é o mesmo grupo. Aí esse grupo tem um instituto de pesquisa. Vocês querem que eu acredite nesse instituto? O mesmo instituto que dizia que o Bolsonaro perdia em todos os cenários na eleição passada, em setembro. No segundo turno. Mas a eleição tem 2 turnos, tem que perder, tem que ser no segundo turno. Não, mas falava que no primeiro turno ele ia ganhar. O primeiro turno, faz parte. A eleição Datafolha deu que ele ia ganhar. Ele dizia que ia perder no segundo. Paulinho, eu vou falar isso todos os programas. Datafolha não vale, mas e o Data Figueiredo eu quero ver os outros. Não, olha só, o que eu gosto de analisar em pesquisas, tendência, a aglutinação de número, etc. Tem institutos melhores ou piores. O que eu acho que vai acabar acontecendo, e eu falei isso mais cedo hoje,
é uma aglutinação entre polos, entre o cara que vai votar no PT, na esquerda, etc., porque ele é o eleitor dele, é o eleitor da esquerda, vai aglutinar no Haddad, sim, e uma aglutinação depois que eu acho que vai acontecer em torno do Tarcísio. Acho que todos esses caras que não votam no Haddad vão acabar votando no Tarcísio porque não querem o PT no poder. Eu acho que essa dinâmica, é óbvio, você está falando do Tarcísio, um candidato que ainda não é tão conhecido dentro do eleitorado, essa dinâmica pode acontecer. Agora, posto isso, e aí fica parecendo que eu estou fazendo head aqui, mas não, é uma reflexão real. Porque São Paulo é o lugar que gosta de eleger esses caras, meio Rodrigo Garcia, né? Eu sempre brigo, João Dória, no resto do Brasil, ele não seria eleito nem síndico de prédio. E vocês arrumaram um jeito de eleger esse cara aí. Então, assim, o meu Rio é maluco. A gente vota em doido, pastor, miliciano, cara doido. O Rio de Janeiro é outro esquema. Vocês em São Paulo, vocês gostam, Paulo. Você é o cara do sapatense, vocês gostam desses caras, assim, mais... Paulo bonzinho. Eu sou esse bonzinho. cara, assim, meio... Vocês botaram em Geraldo Alckmin, pô, o cara mais chuchu do planeta. Quando é que o Alckmin se elegeria em qualquer lugar do Brasil? Então, de repente, quem sabe... mas eu acredito, se eu fosse o Bolsonaro é ótimo. Melhor que o Dória, com certeza. E o povo tá aí pra falar. O Witzel, então, é perfeito. Witzel é maravilhoso. Romário, tamo demais, junto. cara. O Rio... Mas eu falo, cara, o Rio não é pra amadores. Ô, Paulo, não cutuca o Paulo Matias, não, que ele fica ofendido quando falam do Dória. Não, gente, é que eu acho o seguinte... Figueiredo. É que eu acho o seguinte, vocês fazem, às vezes, comentários políticos somente baseado na questão mais de internet e tal. Existe não, é do povo mesmo. Calma, existe um outro mundo, Porque o Dória desistiu. Calma, existe um outro mundo que se chama máquina pública. Exato. Vocês não estão levando em consideração que o Rodrigo Garcia tem apoio de 600 prefeitos no estado de São Paulo. E por que o Dória desistiu? Não é Dória. Eu estou dizendo o seguinte, o Rodrigo Garcia está subindo nas pesquisas. Sim, é super confiável. Tá, Zoe, mas aí se a gente não for muito confiável, nada, só falar que nada vale... Não, é a rua. Eu prefiro 1000 vezes confiar na rua do que nessas ruas. Você sai na rua, vão xingar o Bolsonaro. E xingar, mas também apoiar. É óbvio, qualquer candidato tem apoiador e tem gente que não gosta. Pesquisa lá da Paulista, sair andando, vestido de Não, é melhor confiar no Datafolha. Porque campanha explícita sempre para a esquerda. Eu faço a seguinte abordagem, Paulo. Eu comparo sempre os números das pesquisas com a relação com as pessoas. E aí, eu particularmente, Paulo, sempre faço isso, sempre fiz isso em todas as campanhas políticas. Eu gosto de conversar com as pessoas, não dos meus grupos de política, que obviamente a maioria é pró-Bolsonaro, mas eu gosto de ouvir os amigos de faculdade, como é que os familiares de outro lado estão pensando, como é que o cara que corta o teu cabelo, o taxista, essas pessoas. Sim, e aí você olha também a manifestação das pessoas nas ruas. Você não dá para dizer que... eu acabei de receber aqui do próprio presidente, aqui a chegada dele em Feira de Santana, na Bahia. Aquilo não é robô do Bolsonaro na internet. Aqui, e é em todos os lugares. Mas ninguém nega isso, Paulinho. É um negócio... Paulinho, posso falar? As pesquisas, sim. Tanto é que esses números... Olha esses números. Nós temos 210 milhões de brasileiros. Na motociata do Bolsonaro tinha 3, 4, 5 mil. Quantos tinha na do Lula? 3 mil. Quantos tinha na do Lula? Necessariamente. Eu tô comparando a do Bolsonaro com a do Lula. Quantos tinha na do Lula? Entendeu? E a do Lula, sei lá, tinha 2, 3 mil pessoas. Não representa. Outro dia o Haddad chegou e falou: 7 pessoas pararam o Lula. Pelo amor de Deus, você vai comparar a popularidade do Bolsonaro com a do Lula? Meu amor, por favor. Não, o Haddad ele foi prefeito aqui em São Paulo e foi um dos poucos prefeitos que não conseguiu se reeleger. Né? Então, se o povo paulista tem boa memória, vai se lembrar do caos que foi o Haddad como prefeito. Se não conseguiu, né, gerir a própria cidade, quem dirá, né, o Estado? Então, por aí a gente já começa a ver. É claro que está longe da eleição, ainda é muito difícil a gente constatar alguma coisa. Agora, que esses números estão fora da realidade, com certeza estão fora da realidade. Que essa distância entre o Tarcísio e o Haddad é gigante dessa forma, com certeza não. Porque a gente vê que o Tarcísio ele já começou a pré-campanha, só mês que vem, em agosto, que começa a campanha oficial, ele já está aí rodando o interior de São Paulo, conversando com as pessoas, palestrando, né, se encontrando
encontrando com empresários, recebendo aí o carinho do povo de São Paulo, né, região. E cadê o Haddad? Cadê a pré-campanha do Haddad? O Haddad está igual o Lula, igual o seu amigo aí, seu comparsa. Quem faz a campanha do Lula é um Datafolha da vida, por exemplo. O Lula não faz a campanha dele de ir na rua e conversar com as pessoas, de ouvir a população, de ouvir a multidão, a grande multidão que vota nele. O Haddad está indo nessa mesma onda. Eu não vejo o Haddad com o povo, né? O Partido dos Trabalhadores, o partido que gosta do povão, indo lá abraçar as pessoas, né? Que tanto clamam por eles nessa eleição. Cadê? Eles não estão fazendo campanha, estão fazendo campanha de casa, estão fazendo campanha com esses números fakes, como vários anos aí de eleição mostram como é errado, né? Acreditar nessas pesquisas. Tem algumas que sim, até podem se aproximar aí da realidade, pode ser que de fato o Haddad esteja um pouco à frente do Tarcísio. Agora, essa diferença tão grande, meu amigo, eu sou Datafolha, tem a cara de pau de colocar uma coisa dessa. Olha, posso falar disso? A pesquisa IPESP que saiu em abril também deu essa diferença gigantesca. Todas as pesquisas estão dando uma diferença grande para o Haddad, não é só o Datafolha. Onde estão essas pessoas, o que comem, de que se alimentam, né? Desculpa, onde moram? Quem paga a pesquisa? A pesquisa da IPESP, quem pagou foi a XP Investimentos. Então, XP Investimentos. Subsidiária do Lula. Eu quero saber onde tem essa multidão, cara. Aí, meu. Não, gente, peraí, vamos voltar para a Terra redonda e sair da Terra plana? É o seguinte, só explicar uma coisa. E você sai de Marte e volta para o planeta Terra. Qual foi o desempenho da XP? Só explicar para o Não, mora num país das maravilhas. Guga, Paulo e Zoe, vamos lá. Gente, olha só, eu sei que vai decepcionar os negacionistas, mas não existem só pesquisas que se tornam públicas. O próprio Tarcísio, o próprio Haddad, o próprio Rodrigo Garcia contratam as suas pesquisas internas o tempo inteiro. A campanha eleitoral é feita baseada em pesquisa. E não é na pesquisa que foi contratada pela XP ou pelo Datafolha. É a pesquisa que eles contratam. E eles sabem que os números são parecidos, tanto o Bolsonaro em nível nacional quanto o estadual. Eles sabem o que é real e o que não é. Eles sabem o que se aproxima mais do fato. E eles sabem que a realidade hoje é parecida com a do Datafolha. É claro que o Rodrigo está crescendo. É claro que o Tarcísio estacionou, está parado ali perto dos 2 dígitos, mas estacionado. E ele deve ter, por conta da rejeição do Bolsonaro, uma grande barreira de crescimento de votos. É claro que a máquina do Estado... Claro que 630 de 670 prefeituras do interior na mão do Rodrigo Garcia o farão crescer ainda mais. Ele tem um potencial gigantesco. Além do que, o PSDB está apostando todas as fichas em São Paulo. A campanha principal do PSDB este ano é em São Paulo. Guga, eles querem gastar até o limite. Por isso que é importantíssimo para o Tarcísio, agora olhando do ponto de vista da candidatura do Tarcísio, o apoio do Kassab. Porque o Kassab vai trazer duas coisas para o Tarcísio. Mais prefeituras e tempo de TV. Do interior. Para que o Tarcísio possa ficar mais conhecido. Estou te falando, Paulo. Isso é 2010. Não, Paulo. A lógica eu só quero da fazer uma campanha ressalva aqui, voltou ao que era antes. É visível não, isso. Que voltou Tanto que era é antes que o nada. Bolsonaro está aplicando essa lógica hoje. Para que o Bolsonaro hoje é aliado do Ciro Nogueira? É para isso, essa lógica está errada. Para governar, né? Para não ser impeachmentado. E para ter uma campanha estruturada. Para ter campanha. Não existe mais isso acabou. O Ciro vai gastar dinheiro. Pergunta para o Meirelles quanto de dinheiro que foi gasto, se isso funciona, se não funciona. O pessoal está achando que a lógica voltou. Sabe qual é o problema? O problema é que no Rio a gente chama isso de acreditar no próprio caô. É quando a imprensa fica repetindo um caô, e ela acredita no próprio caô. Na última eleição, vocês ficaram dizendo o tempo inteiro que era uma vitória do centro contra os extremos, simplesmente que o Bolsonaro não resolveu não lançar candidatos. Se absteve do papel que ele deveria ter tido de lançar candidatos de direito, estruturar os seus próprios candidatos durante o tempo, construir lideranças e lançar os seus próprios candidatos, coisa que ele está fazendo um pouquinho melhor nessa eleição, e aí todo mundo ficou acreditando que tinha tido uma vitória do centro, e se acreditar no próprio caô. Agora, eu queria falar rapidamente sobre o negócio da XP aqui, só porque as pessoas precisam saber. Isso aqui não estou dizendo que
que há fraude, aqui eu só estou dizendo o seguinte, fatos, e aí você chega à sua própria conclusão. Reportagem da Bloomberg de abril, final de abril. Após encontrar Benchimol, o cara da XP, Lula elogia a trajetória de dono da XP a jovens de Higienópolis. Olha que caso bonito de amor. E se você for olhar a trajetória da XP durante o governo Lula, o quanto que a XP mandava na CVM, o quanto que a XP mandava no setor financeiro e o crescimento que eles tiveram, eu, Paulo, me reservo ao direito de também pesquisas financiadas pela XP ter reservas. Eu acho que há um Mas, ô Paulinho, qual pesquisa para você vale? Você entrar no Uber e conversar. 14 institutos são fraudados. É sempre isso. A que mais tiver acertado nas últimas eleições. Mas, gente, não tem empresa privada, não é Paulo Matias. Não é possível que não tenha dos 14, todos são fraudados. Credibilidade você constrói com acerto. Como as pesquisas se saíram nas eleições, elas vão tendo. Na pesquisa acertou um pouquinho mais, você tem um pouco mais de credibilidade. Credibilidade você constrói. Eu não sou obrigado a acreditar em pesquisa. Recentemente a XP não cancelou a pesquisa porque a distância do Lula e do Bolsonaro era grande? Eu não sou obrigado a acreditar em nada. Posso explicar? Era pequena, perdão. Paulinho, credibilidade você constrói. Olha que coisa de esquizofrênico. A XP agora é lulista. Detalhe. Mês passado, a XP... Não, querido, bem-vindo ao mundo. Detalhe, bom dia, a XP cancelou. Paulo, é viagem total. Não vai para esse argumento. Vai passar a impressão. Bom dia, Guga. Maravilhas, o Guga. Acordou, descobriu que a XP cancelou. Lula. A XP cancelou as pesquisas semanais, porque estavam dando uma vantagem sempre para o Lula. E isso acabou irritando parte dos investidores da XP. Agora vai ser só mensal, para agradar os investidores bolsonaristas que não gostavam dos resultados. A XP... Essa que fez isso, segundo Paulo. Você acredita Figueiredo, no próprio caô? A XP... Caô, Paulo, é você falar que tudo é de esquerda. Caô é você falar que a XP é de esquerda. Isso acaba com a tua credibilidade. A XP foi bem... Como é que foi o desempenho da XP no governo Lula? Se você atacar todo mundo de esquerda, é você que aconteceu com a XP no Você abraçado num ursinho, chamando todo mundo de esquerda. O que aconteceu com a XP no governo Lula? Responde, Não fala de ursinho, não. Todo mundo ganhou dinheiro com o governo Lula e tem vários que hoje são anti-Lula no mercado. Muito bem. Alguns ganharam mais, né, Guga? Nada vale. Chega de pesquisa.